Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez juntos na nossa devocional. Momento de falar com Deus, de colocar diante deles as nossas vidas, as nossas dificuldades, pedir a Ele que nos abençoe. Eu quero pedir que os irmãos me acompanhem na leitura do Salmo de número 6. Salmo 6, nós vamos ler os versículos de 4 a 10. Salmo 6, de 4 a 10. A palavra do Senhor diz assim: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por sua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticai a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém? Irmãos, esse número de Salmo 6, o Salmo 6 é um salmo de Davi, é um pedido de Davi pela misericórdia de Deus, né? Davi, então, fala para Deus: Senhor, eu estou cansado das minhas batalhas, o meu leito se acha alagado, todas as noites eu choro tanto que eu alago o meu leito com as minhas lágrimas. Davi, então, recorre e pede: Senhor, tenha misericórdia de mim. Se a gente for pensar na nossa vida, né, na caminhada que nós temos aqui, nós caminhamos sempre em meio a muitas lágrimas. Essa é uma realidade de todos nós. Cada um com os seus motivos, com as suas dores, com os seus problemas, né? Mas todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas lágrimas, os nossos motivos para chorar, e às vezes que nos acompanham durante muito tempo, né? Ou que são recorrentes, ou às vezes um motivo sobressai o outro, mas nós temos muitos motivos para chorar, isso é fato. É inerente à vida humana, é inerente às condições em que nós vivemos. A nossa vida não é, né, um canteiro de flores, mas muitas vezes ela é um solo batido, né, pelas multidões, pelo tropel das multidões que vêm, passam e vão, né, e a gente está sempre aqui. Mas a gente tem que lembrar que as circunstâncias extremas, elas não podem nos encurralar, elas não podem nos entrincheirar. Às vezes a gente enfrenta, né, pessoas difíceis que conspiram contra nós, às vezes pressões de fora, temores que nos assaltam sem trégua. Mas nessas horas, irmãos, de dificuldade, quando nós nos sentimos doloridos, nós temos que lembrar que as lágrimas que rolam no nosso rosto e os gemidos da nossa alma, eles são vistos, são contemplados pelo nosso Deus. Davi aqui, então, ele confessa que ele está cansado, né? Não de trabalhar, mas de gemer. Ele diz: Senhor, a minha vida é um constante lamento, é um constante gemido, eu estou cansado. E os meus gemidos expressam as minhas dores, e conosco também é assim. Às vezes nós não conseguimos mais articular em palavras a dor que nós sentimos, e aí muitas vezes nós apenas gememos diante do Senhor. Davi aqui estava vivendo um drama tão profundo que os gemidos dele não passavam, né? Eles eram constantes. Ele diz: meus gemidos vêm e ficam dentro da minha alma, e as noites então se tornam um tormento para mim, porque eu não consigo descansar, eu sou açoitado pela dor. A angústia de Davi aqui era tal que ele não sabia fazer outra coisa se não fosse gemer e chorar, né? E ele diz que o choro é copioso a ponto de alagar o seu leito com as suas lágrimas. Numa linguagem que a gente pode traduzir para mais fácil, Davi diz que era como se a cama dele fosse uma piscina, né? Alagada das lágrimas que ele então chorava. Mas depois ele diz: olha, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor me atendeu,
o Senhor fez justiça. E então ele deixa claro que por mais dificuldades que nós possamos enfrentar, o nosso Deus está nos observando e está pronto a nos atender e a fazer justiça por nós, a nos consolar. E isso deve então nos confortar. O consolo divino, ele é sempre maior do que a nossa dor. Deus não desampara os seus. O melhor lugar para a gente chorar, para a gente derramar as nossas lágrimas é aos pés do Salvador, porque Ele conhece a nossa dor e Ele tem poder então para enxugar as nossas lágrimas. Na verdade, essa é uma grande promessa de Deus para nós, né? Ele diz que um dia nós vamos estar com Ele, nesse dia então, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, num lugar onde não existirá mais dor, onde não existirá mais tristeza, onde não existirá mais morte. Nós, às vezes, choramos muito, a gente, às vezes, tem dificuldades. A vida cristã é marcada por perseguições de diversas formas. Quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, o inimigo, então, vem contra nós com furor. Muitas vezes, ele, então, quer nos impedir de prosseguir, ele quer nos derrubar. Mas a palavra de Deus nos diz que nós recebemos armas e que as nossas armas, elas são espirituais, para que nós possamos enfrentar as nossas batalhas, que também são espirituais, porque a nossa batalha não é contra carne e não é contra sangue. E nós temos que aprender que as armas que nós temos, elas não são para lutar contra Deus, elas são para lutar contra o inimigo das nossas almas, porque às vezes nos nossos momentos de dificuldade, nós começamos a brigar com Deus, nós nos revoltamos, nós dizemos, eu tô cansado, né? Tá muito difícil, o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende. E às vezes então nós começamos a usar as armas que Deus nos dá para lutar contra Ele, para dizer para Ele, Senhor, eu não aceito isso, eu não quero que seja assim, não é assim que devia ser. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos lutar contra o inimigo das nossas almas, que muitas vezes tenta nos derrubar. E para isso nós temos a oração, nós temos a fé, nós temos o Espírito Santo a interceder por nós. Nós temos então a palavra de Deus, que é a nossa espada. E é assim que nós devemos então nos comportar. Lembrando que o Senhor é capaz de enxugar as nossas lágrimas, que nós podemos então chorar das nossas dificuldades como Davi chorava, mas nós devemos chorar aos pés de Jesus, né, para alcançar misericórdia, graça, luz, né? Tem um cântico que nós cantamos muito bonito que diz isso: aquele que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, vai alcançar então do Senhor misericórdia, graça e luz. Davi entendeu isso. Davi entendeu que o Senhor estava atento às suas lágrimas. Então ele termina esse salmo dizendo, olha, o Senhor me atendeu, ele me escutou. O apóstolo Paulo, que também derramou muitas lágrimas na sua caminhada, né, que foi perseguido, que foi torturado, que foi preso, que sofreu diversas penas no seu corpo e diversas aflições na sua alma, que tinha então um espinho na carne colocado pelo inimigo, né, para que fosse para ele motivo de vergonha. Ele disse que a nossa caminhada nesse mundo é uma estrada, é uma marcha por estrada crivada de espinhos, mas que nós temos então um presente doloroso, mas um futuro glorioso. Ele escreveu, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Está lá em 2 Coríntios 4,17. Então, Paulo, no meio de todas as suas dificuldades, dizia que a tribulação era leve e momentânea e que ela devia nos alegrar, porque ela produziria para nós, então, um peso de glória que era eterno. Ele diz, olha, não importa se nós sofremos hoje, porque o que Deus tem guardado para nós, o futuro que Deus tem reservado para nós, ele é glorioso. Jesus diz que aqueles que choram são felizes, né? Porque eles serão consolados. Mas nós precisamos aprender a chorar aos pés do Salvador, a derramar as nossas lágrimas, então, aos pés do Senhor, a encontrar, então, no Senhor Jesus a fonte do consolo. Quando nós buscamos o nosso Deus, a fonte do consolo,
nós então podemos ser muito felizes, porque nós vamos entender que a nossa felicidade, ela não está ligada às circunstâncias da vida, e que por mais difíceis que sejam os nossos dias, o Senhor está conosco, nos amparando e nos protegendo. Irmãos, às vezes algumas dificuldades, alguns momentos que nós passamos, eles parecem que vão nos roubar tudo de mais precioso que nós temos, né? Às vezes nós enfrentamos momentos de tanta dificuldade, de tanta angústia, que nós pensamos assim, nossa, eu não dou conta de continuar. Mas a verdade é que a única coisa realmente necessária nas nossas vidas é o Senhor Jesus. Se nós colocarmos nele a nossa esperança, ele então vai nos sustentar, vai nos abrigar, vai ser o nosso refúgio e vai ser então a nossa fortaleza nos dias de maior angústia. Porque ele prometeu e ele não mente. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Todas as promessas de Deus, ele cumpre, são certezas. E nós então devemos apelar ao Senhor, dizer, Senhor, eu estou chorando aqui diante do Senhor as minhas dificuldades, as minhas angústias e as minhas tristezas. Tem misericórdia da minha alma. Senhor, eu confio que o teu plano é o melhor para mim, mas me ajuda a passar, ó Deus, por esses dias, por esses momentos, né? Que nós possamos então entender a vontade de Deus para nós e possamos encontrar no Senhor o consolo que nós precisamos para os nossos momentos de desilusão, de angústia e de tristeza. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor cada um dos nossos irmãos que tem enfrentado momentos assim. Vamos nos lembrar em especial da irmã Wélcia, com seus filhos, né, que tem enfrentado dias muito difíceis de luto. A irmã Rose, que está em luto pelo seu irmão. Família do pastor Marcos, lá em Caldas Novas. Nossos irmãos que têm enfrentado dificuldades há tanto tempo na sua saúde, né, que às vezes se sentem, tendem, né, a querer desanimar, já enfrentando uma enfermidade há tanto tempo. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar pela vida delas, para que Deus então abençoe a cada um, para que Deus então esteja colocando a sua mão sobre cada um. Vamos orar também pela nossa igreja, para que Deus esteja cada dia mais despertando o seu povo, né? São tempos difíceis, nós nunca sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor está conosco e nós precisamos pedir a Ele que nos ajude a permanecer firmes na sua palavra, firmes no trabalho que nós temos que fazer para o seu reino. Então vamos orar nesse instante, vamos colocar diante do Senhor as famílias, os filhos, os pais, cada uma das dificuldades que nós temos enfrentado. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor Deus e Pai, o Senhor, ó Deus, que é aquele que enxuga as nossas lágrimas e que nos ajuda a vencer os nossos inimigos. Ó Deus, o Senhor que é aquele, ó Deus, que pode fazer qualquer coisa, porque o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Senhor, nos ensina a descansar no Senhor, nos ensina a confiar no Senhor, a saber que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória que é eterno. Senhor Deus e Pai, eu te peço, ó Deus, nesse instante, ser conosco. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos livra dos males, nos livra dos nossos inimigos, nos fortalece nos momentos em que nós estamos então cansados de gemer. Ó Deus, nesse instante quero colocar diante do Senhor aqueles irmãos e amigos que estão enfrentando momentos de muita dificuldade nesse momento. Ó Deus, que o Senhor possa estar consolando a irmã Wélcia, que o Senhor possa estar ajudando ela na criação dos seus filhos, que o Senhor possa dar entendimento ao Rodrigo, ao Daniel, que o Senhor possa dar consolo e paz. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, irmã Wélcia. São dias muito difíceis, são dias, ó Deus, de muita angústia. Tem misericórdia. Senhor Deus, também te peço, ó Deus, pelos familiares do Nilson, a mãe dele, o irmão dele. Ó Deus, essas almas que também estão tão tristes com a partida do Nilson. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daquela família, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre a vida deles. Abençoa também a irmã Rose, ó Deus, para que o Senhor
esteja confortando ela nesse momento de luto. Abençoa a família do pastor Marcos, lá em Caldas Novas. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos enfermos, aqueles que têm lutado com a sua enfermidade durante anos, durante meses, e que às vezes se sentem cansados, ó Deus. Senhor, tem misericórdia de cada um. Abençoa o irmão Feliciano, o seu Osni Valdomiro. Ó Deus, abençoa, ó Deus, aquela amiga da irmã Sueli, que está enferma também, por quem ela tem pedido. Abençoa, ó Deus, nossos irmãos da igreja. Ser com cada um, ó Deus, tem misericórdia. Nesse instante também quero te pedir por aqueles irmãos e amigos que têm enfrentado dificuldades no seu lar. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando os casamentos, a educação dos filhos. Senhor, eu te peço por aqueles que têm sido perseguidos no seu trabalho, que têm sofrido injustiças, ó Deus, acusados às vezes de algumas coisas que não cometeram. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que enfrentam oposição, às vezes dos colegas, dos chefes, ó Deus. Aqueles que estão com dificuldades de desenvolver o seu trabalho, ó Deus, aqueles que têm medo de perder o emprego, ó Deus, aqueles que às vezes estão acuados com alguma situação, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa estar abrindo portas, que o Senhor possa estar trabalhando no caminho, ó Deus, de cada um, para que o Senhor, então, seja glorificado na vida dos teus servos. Também te peço, ó Deus, por aqueles que têm enfrentado o Covid, ó Deus, as famílias que estão com seus entes queridos doentes, aquelas que estão enlutadas, ó Deus, os profissionais de saúde que estão trabalhando, tem misericórdia. O Senhor é Deus de toda graça, o Senhor é Deus de toda misericórdia. Então, ó Deus, segura firme nas nossas mãos, nos ajuda, ó Deus, a fazer a tua vontade. Ó Deus, nós queremos nesse instante pedir ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, abençoe as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que o Senhor fortaleça o nosso espírito e nos ajude a fazer a tua vontade, a cumprir o teu propósito. Ó Deus, nos ajuda a glorificar o Senhor com a nossa vida, a prestar um serviço digno no teu reino. Senhor, perdoa os nossos pecados e trabalha nas nossas vidas. Ó Deus, sonda os nossos corações e tira de nós tudo aquilo que não é do teu agrado. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa, ó Deus, nos toma nas tuas mãos. Ó Deus, continua sendo o nosso refúgio, continua sendo a nossa fortaleza, continua sendo o nosso socorro bem presente no meio da angústia. Nós te louvamos, engrandecemos e exaltamos o teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Amanhã e depois nós não teremos a nossa devocional nesse modelo como de costume. Nós teremos a transmissão da Conferência Evangelística Porque Ele Me Amou. É uma conferência da Junta de Missões Nacionais, encerrando a campanha de missões nacionais desse ano, que vai ser transmitido pelos canais Facebook e YouTube da Junta de Missões Nacionais e também pelo Facebook da igreja. Então, que os irmãos estejam nos acompanhando, né, e acompanhando essa conferência, orando por aqueles irmãos e amigos que ainda não são crentes, colocando-os na presença do Senhor. Nós oramos por todos e pedimos que o Senhor abençoe no nome de Jesus. Amém. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.